Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast de mentes inquietas, onde a gente discute os desafios presentes do mercado de hospitalidade e o futuro, né, as tendências de futuro. E hoje aqui nós temos um papo muito interessante, algo que eu posso dizer disruptivo para o nosso mercado, uma novidade no formato que vai ser apresentado aqui hoje, que a gente vai conversar, que é a importância das seguradoras na multipropriedade, proteção, confiança e continuidade. Nós temos aqui hoje Alfredo Lalha Neto, CEO da Sompo Seguros, e Jaime Schier, CEO da One Seguros, que inclusive está aqui com a gente no projeto do eSolution Cast, né, como patrocinadores, parceiros que conhecemos aí em alguns eventos, em algumas conversas, e que nós tivemos o maior prazer de trazer aqui para esse projeto. Eu estava ansiosa para esse papo, para a gente poder falar sobre isso, trazer um pouco do produto de vocês também. E, começando um pouquinho do que a gente vai falar hoje, quando a gente pensa em multipropriedade, olhamos para vendas, olhamos para a operação, olhamos para a experiência, mas existe um pilar silencioso que sustenta tudo isso, né? As seguradoras. Elas protegem incorporadoras, clientes, negócios, trazendo confiança e continuidade. Então, hoje, para a gente falar sobre isso, Jaime e Alfredo, sejam bem-vindos ao eSolution Cast. Obrigada mais uma vez, não só pela parceria que a gente construiu, né, nesse projeto, mas por estarem aqui conversando, dedicando o tempo de vocês para a nossa audiência. É uma honra, de fato, que a gente possa conversar sobre isso. Então, eu vou pedir inicialmente que vocês se apresentem rapidamente, para nossa audiência conhecer vocês, um pouco da trajetória também. Eu vou começar porque eu sou mais velho que o Jaime, então eu tenho bem de falar. Não, eu estou aí no mercado de seguro há mais de 30 anos, né, trabalhando aí em seguradoras nacionais, multinacionais e auxiliando aí os segurados a achar soluções melhores para os seus riscos. Então, acho que esse é o grande papel aí das seguradoras, e aí deixo o Jaime se apresentar. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Nayara, pelo convite, um prazer estar com vocês. É um prazer estar junto nessa parceria com a eSolution, nesse movimento novo que vocês estão fazendo, com essa maneira de levar a informação para todo esse pessoal de multipropriedade, para todos os investidores de multipropriedade, e entender um pouco mais. O Alfredo foi muito gentil comigo, né, dizendo que ele é o mais velho, mas, na realidade, somos de idades parecidas, né, Alfredo? Eu tenho mais de 40 anos de mercado de seguros. Trabalhamos juntos por um bom tempo em uma das seguradoras multinacional, e, atualmente, eu sou CEO da One Seguros. Nós estamos como intermediários dessa função de distribuição de seguros, tendo sempre o apoio da Sompo nesses projetos ou nesse projeto específico. Perfeito. Bom, introdução feita. Além de agradecer vocês, também eu sempre quero agradecer aos nossos outros parceiros que nós temos aqui no eSolution Cast. É um projeto que foi uma novidade para nós, e aí a gente pôde trazer esse nível de conversa tão bem feito, com profissionais com tanto tempo de carreira e de várias funções dentro desse mercado. Eu quero agradecer agora a Livá, né, nossa patrocinadora também, Livá Hotéis e Resorts, está com a gente também. É um prazer imenso ter esse player junto conosco, uma empresa com tantos cases importantíssimos para o mercado, uma marca jovem, mas que já trouxe uma revolução a nível de entrega de qualidade excepcional. Então, também sempre quero agradecer eles aqui por estarem junto com a gente nesse projeto. E, para a gente poder começar o nosso papo, eu queria saber um pouquinho sobre como essa infraestrutura funciona, né? Você falou para mim, Jaime, que a One ela é uma distribuidora dos seguros da Sompo. Como foi esse projeto de vocês? Como que vocês pensaram nesse formato de seguro para o nosso mercado? Porque o que a gente costuma ver são securitizadoras de carteira, né, normalmente. Mas quando você traz esse produto pensando no cliente final, eu acho disruptivo e muito interessante. Então, como foi isso para vocês pensar nessa junção das marcas, né, e essa distribuição que vocês fazem? Perfeito, Nayara. Foi muito importante, né, porque a Sompo ela olha uma parte de toda a estrutura do multipropriedade, que é a garantia patrimonial, a garantia de construção, e esse processo todo inicial
nos dá essa certeza de que essa parceria de Onier com o Sompo faz total sentido. Quando nós olhamos o universo de multipropriedades, e a gente já conversou sobre isso, um dos grandes estudos feitos foi do Caio Kalfat em relação às oportunidades que nós temos em multipropriedade. Então, atualmente são 216 estruturas de multipropriedade no Brasil, sendo das quais 117 já prontas. Então, só aí você já tem uma oportunidade de prestar essa segurança, de levar essa segurança e trazer para o nosso cliente, não só o cliente incorporador, mas também o cliente que começa a utilizar a multipropriedade. E iniciando, quer dizer, o processo de construção é onde a Sompo tem toda uma estrutura, um background aí para poder trazer toda uma segurança através de garantia de contratos, através de garantia de construção, através da continuidade do processo para poder evoluir e chegar à entrega, não é, Alfredo? Mais ou menos nessa linha, né? Acho que sim, na verdade, o Jaime já respondeu tudo, mas acho que até não indo na especificidade, né, dos seguros, e sim na ideia de ter a garantia de uma terceira, né, sólida, né, dado que, né, a multipropriedade está nessa moda da economia circular, no sentido de que, né, pessoas compartilham alguma coisa, ter um árbitro por trás que está dando garantias, que está, né, auxiliando na proteção dos riscos que pode advir disso, logicamente com a solução, né, desenhada aí pelo Jaime, pelas distribuidoras, ter uma seguradora com muita experiência, com muita tradição, acho que ajuda na confiança aí do próprio negócio. Então, acho que eu faria esse aspecto. Perfeito. E eu queria que vocês explicassem também, Jaime, um pouco do produto que vocês formataram, né? Tendo a Sompo como a seguradora, né? Que está por trás, digamos assim, desse produto, né? Com essa robustez toda de mercado, como o Alfredo falou, e tanto critério, e é uma marca forte, né, dentro desse mercado de seguros. Então, como que vocês pensaram? Eu queria que você me explicasse como o produto ele funciona, Jaime, até para a nossa audiência entender também. Vocês têm, na verdade, são algumas marcas que vocês têm, né, dentro desse ecossistema que vocês criaram. Perfeito. A Sompo, na realidade, é uma das grandes parceiras da Onier. Ela traz soluções muito mais para o mundo corporativo, muito mais para o empreendedor, e nós também fomos buscar soluções no mercado para levar segurança para o hóspede também. Então, são duas estruturas que se completam nesse processo de 360 graus. Né? Quer dizer, com a parceria da Sompo, nós buscamos uma proteção à construção da obra, nós buscamos uma proteção para a entrega da obra através de uma garantia de contrato, e o Alfredo pode detalhar muito melhor esses dois pontos, né? Mas, a partir do momento em que essa obra está entregue, aí tem um produto muito importante, que é como garantir o patrimônio dessa multipropriedade. Nós percebemos, e olhando um pouquinho o mercado e números da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, nós temos uma evolução e uma quantidade de sinistros pagos bastante relevante, que se não existissem seguradoras como a Sompo, especializada em grandes riscos, certamente esses empreendedores teriam dificuldades para dar continuidade ao negócio. Só para vocês terem uma ideia, e Alfredo, por favor, complemente, mas 2024 foram mais de 240 bilhões de indenizações, olhando seguro patrimonial, olhando seguro garantia, olhando seguro de vida. Acho que é importante, acho que o Jaime colocou bem, né? Desde a primeira pedra até a entrega, né? Tem algumas soluções de seguros e, como a gente gosta de falar, né? Ocorrências podem surgir. A palavra é fria, que eu penso, a palavra pode corrigir, mas, né, pode ter algo da errado. Então, o seguro de responsabilidade civil do próprio construtor. O construtor pode acabar tendo seu patrimônio
exposto porque foi fazer uma obra, falhou, e, né, acabou atingindo um vizinho, acabou entrando numa responsabilidade civil que ele não previa no seu fluxo de caixa e que não consegue completar a obra. Riscos de engenharia e tal, e, como o Jaime falou, né, a garantia de execução contratual, que é o seguro de garantia. Então, todos esses seguros ajudam no pré-obra e dá uma certeza de que, né, o construtor vai poder focar na construção. Se algo diferente acontece, ele tem uma garantia financeira, isso dá uma garantia maior para a entrega. E depois da entrega, o Jaime colocou muito bem essa questão, né, do próprio seguro para os indivíduos que compraram. Então, acho que essa cadeia toda funciona desde a primeira pedra até a entrega, e depois da entrega até a execução e a continuidade da multipropriedade. Parece um pouquinho o que a gente faz também aqui, é um ciclo completo, né? Desde a construção da incorporação até essa parte da experiência da entrega, da vivência desse multiproprietário, do hóspede, dentro desse empreendimento. E é um setor, além da gente falar de construção civil, que tem os riscos, né? Então, são pessoas consumindo o serviço dentro desse empreendimento e muita coisa pode acontecer, né? Acidente, enfim, N possibilidades. E eu achei muito interessante trazer para esse cenário, porque isso que você falou, Alfredo, é muito importante, da responsabilidade civil, né? Às vezes acontece uma situação que foge do controle do planejamento daquele projeto e inviabiliza o negócio, e é um prejuízo gigantesco, né? Então, achei interessante também você ter mencionado sobre isso. E em relação a essa parte de o seguro como uma infraestrutura invisível desse ecossistema, né? A gente falou aqui de alguns exemplos, mas as seguradoras como uma peça crítica para essa continuidade, governança e credibilidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Como vocês acreditam que essa chancela, né, digamos, que o seguro dá, essa proteção que ele dá, isso traz até uma competitividade de mercado para esse empreendimento, né? Agrega a questão da governança, da credibilidade. Como vocês têm esses cases assim, para falar para a gente? Não, pode começar, Alfredo, por favor. Não, eu acho que tenho alguns amigos que falam que vocês só pensam em risco, né? E vocês a vida de vocês deve ser chata. Não é tão chato, mas, né, quando você entra num lugar, você fala, será que tem sprinkler? Não tem sprinkler? Será que, né, o local é seguro? Então, a gente acaba sendo especializado em analisar riscos, né, e com todo o histórico de ocorrências que problemas que podem acontecer, a gente traz, né, o risco e o problema que isso pode causar, e aí estrutura aí o protecional, seja através de seguro, seja através de alguma outra ferramenta de gestão de risco. Mas você falou bem, a seguradora deve ser um negócio invisível nisso, né, no sentido de que ninguém gosta de falar, né? Eu estou contando um sonho de uma pessoa, de ter alguma coisa, dizendo, não, mas sabe, pode acontecer isso, aquilo outro. Ninguém vai entender. Vocês são os realistas, né? Pelo que a seguradora é realista, porque ninguém gosta, quando você está fazendo um momento feliz, igual você falou, ninguém gosta de pensar, não, vai acontecer um desastre. Mas, infelizmente, a vida acontece, pode acontecer, né? Você vai entrar numa concessionária, o cara vai dizer, olha, esse carro é o mais roubado. Nunca ele vai falar isso. Ele vai dizer, esse carro tem um ar-condicionado fantástico, um design, não sei o quê e tal. Mas alguém tem que olhar e ver, né, como evitar, né, que o sonho não se torne um pesadelo. Então, acho que esse é o nosso papel aí, em ajudar a estruturar soluções. E indo nesse processo, né, de governança, a palavra que a Nayara usou, eu acho que resume bastante, que é credibilidade. Então, você ter uma estrutura como a Sombro, com todo esse suporte, com toda essa história, com toda essa relevância no mercado, não só brasileiro, mas global, e você ter junto uma Unier que traz uma experiência aí de 40 anos de seguros para poder entender efetivamente a necessidade do cliente, acaba sendo um complemento muito interessante para esse tipo de processo. Tem uma definição de seguro que eu gosto muito, que seguro é você vender algo intangível, é uma promessa intangível de algo que o nosso segurado não quer receber. Ninguém quer ter um sinistro. Ninguém quer precisar de uma indenização. Mas o risco existe, né?
E aí que entra, talvez, Nayara, a segunda parte de todo esse processo, toda essa cadeia do multipropriedade, que é olhar um pouco o hóspede, um pouco o cliente, um pouco o comprador mesmo, né? Então, para isso, também a Unier trouxe soluções não só para os incorporadores, para a estrutura como um todo, mas também para o hóspede, através de duas possibilidades, de duas soluções. A primeira é uma espécie de um seguro financeiro, ou seja, uma proteção financeira. A partir do momento que ele parcela a compra dessa cota, nós temos a oferta de uma solução em caso de algumas situações que podem incorrer na quitação da dívida. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, aquilo que o Alfredo bem comentou, a gente não consegue trabalhar o emocional de quem fica ou do segurado, mas nós conseguimos reduzir o prejuízo material. Então, muitas vezes, manter o sonho daquela família em continuar com uma cota na multipropriedade para poder utilizar, usufruir no seu momento de lazer, acaba sendo um ponto muito complementar e aí focado totalmente no cliente final. Sim. Eu acredito que é um diferencial competitivo muito grande, porque vocês possibilitam que há um aumento da conversão desse cliente que quer sair desse contrato de repente, né? Quando tem eu acho que a compra de fato ela se torna mais segura, porque aquilo é um financiamento praticamente que a pessoa faz, é um parcelamento muito extenso. A gente é acostumado com financiamentos de carro, casa, onde esses contratos também têm seguro. E é muito difícil alguém ter coragem de assinar um contrato desse sem seguro. Então, por que não, né, usar essa lógica também num financiamento de férias, vamos pensar assim, para quem compra, né, quem faz esse contrato. Então, hoje, a gente tem muitos players no mercado que sofrem e que já, obviamente, estão acostumados com essa taxa de cancelamento alta, porque é uma compra de impacto e tudo mais. Vocês acreditam que esse serviço que vocês agregam, né, a essa venda dá esse potencial de retenção maior, ou de evitar cancelamentos, ou da pessoa se sentir segura mais nesse momento da compra? Como que vocês enxergam isso? O impacto gerado é tanto para o comprador, para o cotista, mas também é para o incorporador pela redução da inadimplência. Claro, nós não vamos garantir simplesmente o não pagamento por alguma razão qualquer. Ele é uma proteção voltada à vida. Então, algumas situações vão trazer a quitação dessa dívida quando ocorre, por exemplo, a falta do segurado principal, a falta do comprador, e outras situações mais. Isso, comprovadamente, representa algo entre 20% e 25% da inadimplência da incorporação, de uma multipropriedade. Ou seja, nós não reduzimos a inadimplência, olhando pelo lado do incorporador, mas a gente consegue reduzir. Nós não zeramos a inadimplência, mas nós conseguimos reduzir essa inadimplência do incorporador, certo? E, claro, para o hóspede, para o comprador, acaba sendo muito relevante, porque a falta, né, de uma pessoa já é complicado. E se ainda a falta dessa pessoa e ainda ter que assumir um compromisso financeiro, acaba sendo ainda mais complicado. É isso. E infelizmente essas coisas acontecem mesmo, né? E aí eu queria entender também um pouquinho essa parte do sinistro quando vocês falam sobre isso. Aí pensando no contrato, né? Quando é só em casos de falecimento, ou também tem outros casos de às vezes alguma doença, alguma coisa do tipo. Quais são os casos que têm essa cobertura? Me explica um pouco mais também. De maneira bem simples. Falecimento, independente se é morte natural ou morte acidental, a invalidez também, dependendo do grau de invalidez, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas tem um ponto que é muito relevante, que é o desemprego involuntário ou a perda de renda, a incapacidade de gerar renda para um profissional liberal. Por exemplo, um médico cirurgião que teve um acidente e ficou impossibilitado de fazer cirurgias. Naturalmente, a capacidade de remuneração dele diminui, né? E com isso, o nosso seguro, a nossa solução acaba
liberando, ou seja, pagando uma quantidade X de parcelas, que são de 3 a 6 parcelas do financiamento dele, até ele poder se recuperar daquela situação, em caso de desemprego, até ele poder voltar, muitas vezes, para o mercado de trabalho e não precisar, de alguma maneira, devolver essa cota, e com isso também a incorporadora consegue ter uma redução na inadimplência e trabalhar melhor com esse fluxo de caixa. Perfeito. Muito legal. Entendi, perfeito. Vocês falaram sobre risco também, né? Que o Alfredo falou que vocês ficam enxergando risco em tudo, né? O trabalho é esse. Em relação a aos gaps estruturais que algumas operadoras, enfim, incorporadoras ainda ignoram nesse mercado como um todo. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, assim. Eu acho que fica até de alerta ou de pontos para que quem nos assiste reflita sobre esses casos, né? Opa, peraí, realmente a gente não dá mais para ignorar, a gente está entrando numa fase da multipropriedade que é o uso, então o nosso cliente ele está mais exigente, ele tem outras experiências em outros lugares. Enfim, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses riscos, assim, onde o mercado está voando, digamos, no escuro, onde você acha onde vocês acreditam que alguns players, enfim, não vou ser generalista, mas onde há um ponto a ser trabalhado melhor, digamos assim. Eu posso até começar falando mais de forma genérica, né? Mas, no caso da Soma, a gente se especializou nos seguros business to business, nos seguros comerciais, que a gente chama. Eu coloco aqui para a empresa que cada ocorrência é uma oportunidade de aprendizado. A gente paga muito sinistro, essa palavra feia, muita indenização, né? Mas cada uma tem que ser uma oportunidade de conhecimento do que, por que aquele sinistro ocorreu e o que eu ou o segurado poderia fazer diferente. E a gente sempre conecta a solução de seguro com uma solução de gestão de risco, né? Porque a função da seguradora é pagar uma indenização, mas o melhor dos mundos é evitar que uma ocorrência exista, né? Porque a gente, como falou o Jaime, a gente indeniza a perda financeira, mas a perda de reputação, a perda de marca, isso a gente não consegue fazer. Então, o sinistro é sempre ruim, não é só porque a gente, né, paga esse dinheiro, mas é ruim para a gente, de novo, consegue. Então, trazer, né, o corretor, trazer o parceiro e a seguradora para entender a situação de risco da empresa e fazer um diagnóstico e com casos reais é bem melhor, porque geralmente você fala, você sabia que isso pode acontecer? Sim. Mas se você mostra dizendo, isso aconteceu no segurado muito parecido com você, aconteceu isso, você está preparado para isso? Então, aí trazer casos reais, eu acho que ajuda, e não só para vender o seguro, que a gente também gosta de vender seguro, mas para ter uma situação de risco melhor. Acho que esse é um papel aí das seguradoras. Sim. E outro ponto, complementando o que o Alfredo falou, o nosso papel como distribuidor de seguros, sempre com o apoio de seguradoras como a sua, levar a melhor solução, mas conseguir passar para o nosso cliente também e levantar efetivamente a necessidade dele, né, Alfredo? O que esse cliente precisa, que risco que esse cliente efetivamente tem. E aí, também em parceria com a Sompo, nós construímos um sistema dentro da Unia para que nós consigamos levantar o valor em risco mais próximo da realidade. Porque aí é caso a caso, aí é muito mais papel do distribuidor de seguros, do distribuidor de seguros, e usando o produto adequado, como a Sompo tem tantas opções e tantas soluções. Então, esse sistema que nós construímos, nós conseguimos, através de algumas informações básicas, buscar valor de metro quadrado, o tamanho de cada unidade, o tamanho total, e depois uma variação entre custo de reconstrução, áreas comuns, apartamentos, unidades privadas e etc., com os elevadores, quer dizer, com algumas variáveis, chegar a um produto em risco muito mais próximo da realidade. Porque também não adianta, né, termos um produto fantástico, como a Sompo tem tantas soluções, e a gente nós não adequarmos essa solução à necessidade do cliente. Então, a precificação é acompanhada de uma distribuição correta de valores e coberturas também, né? Eu costumo falar também que, talvez,
a maior frustração nossa é quando a gente paga 100% da indenização. Mas, provavelmente a perda foi maior do que 100%. Ou seja, contratou um seguro com uma capacidade financeira inadequada, ou seja, contratou menos do que precisava. Então, se ele tem uma de 200 mil, eu indenizei 150, ele ficou com 50 mil, mas ele podia ter contratado 250 e recebeu os 200. Então, o ponto que me colocou é super importante. Não adianta ter o melhor seguro se ele não tiver, na melhor forma, avaliado o tamanho do risco a ser contratado. Perfeito. E a ONI ajuda exatamente os clientes nisso, né? Nessa formatação, diagnóstico da realidade que esse cliente tem, falando do mercado de multipropriedade, para adequar esse contrato, digamos, que for atender melhor a realidade que eles têm. Até para poder fazer um diagnóstico de risco mesmo, né? Olha, aqui é que nem vocês falaram isso. Olha, aqui você tem um risco que você não está percebendo. De repente, é algum brinquedo que oferece sei lá, eu já vi muitos casos, né, de brinquedos que dão acidentes, por serem, enfim, mais radicais, as pessoas às vezes não tomam os devidos cuidados. Enfim, são várias situações que eu imagino que vocês pegam, né, que acontece, enfim, dentro desse cenário. E, às vezes, o empreendedor ali, ele não está percebendo mesmo. Então, é interessante vocês conseguirem oferecer esse serviço também. Bom, o que eu queria também falar um pouquinho, a gente já falou um pouquinho em relação a isso, mas são produtos que nasceram das dores do setor. Vocês perceberam que havia essa dor do mercado em relação a isso? A gente falou sobre isso, né? Veio uma indenização, alguma situação, uma responsabilidade civil que foi além do que o empreendimento conseguia pagar, enfim, foi doloroso aquilo, mas outras situações eu acredito que podem ter surgido, né? Porque os produtos de vocês, eles vão meio de ponta a ponta, como vocês falaram, né? Desde a construção até o usuário, né? Digamos assim, o hóspede. Qual foi uma dor assim do mercado que vocês perceberam e conseguiram atuar? Começando por aqui. Sim, fizemos algumas pesquisas, conversamos com alguns incorporadores, com alguns investidores. A maior dor hoje do investidor de multipropriedade, acredito que seja, ou uma das maiores, seja a inadimplência, pelo menos é o que foi relatado. Por isso que nós começamos a construir soluções, primeiro para essa dor, que é a inadimplência. Porque a inadimplência costuma corroborar ou prejudicar toda a continuidade do negócio. E a gente vê algumas situações aí de atrasos em obras, tal, muitas vezes pela inadimplência. Então, trazer uma solução que contribua para essa redução da inadimplência foi um dos desafios que nós tivemos pela União Seguros, e aí surgiu o Owner Protection, que é esse produto exatamente que faz frente. Ele é direcionado para o comprador da cota e no tempo que apoia o comprador, também acaba apoiando na redução da inadimplência do incorporador, né? Então, essa foi a maior dor. Outra dor foi exatamente entender qual é o risco ou qual é a necessidade ideal do incorporador. Como que nós vamos buscar um parceiro? E aí encontramos a Sombra, quando nós olhamos a proteção patrimonial, a proteção à continuidade da obra através do seguro-garantia, e entendemos que produtos distribuídos pela Sombra, construídos pela Sombra, são os produtos que se adaptam muito bem a essa dor do incorporador. Da mesma forma, além da inadimplência, vou pegar o exemplo do seguro-garantia, que eu acho extremamente relevante, aquela proposta de, se eu tenho um contrato com uma construtora, com uma terceira, e por alguma razão essa construtora deixa de cumprir cláusulas contratuais, e isso vai interromper a obra, independente de razões, o seguro entra nesse processo ou para indenizar, e aí, Alfredo, por gentileza, complemente, mas eventualmente até para trazer uma outra prestadora para concluir a obra. Isso muitas vezes acontece, pode acontecer, né? Pode acontecer, ou para fazer a gestão da obra, né? Tem casos que são quase que sinistros pré-avisados. E aí dizer, como é que a gente consegue ajudar a própria construtora a remodelar o fluxo de caixa, a remodelar, né, o projeto da obra, e que o sinistro não se torne um sinistro, sim,
né, a gente entre para ajudar com toda a experiência né, e o know-how que a gente teve em casos semelhantes. Então, acho que é um pouco dessa jornada toda. Que legal, entendi. É uma parceria que se forma, né? De fato, para garantir que a marca não perca a reputação, que nem o Alfredo falou, que eu achei super interessante, esse risco da reputação é muito importante, né? E para que a marca tenha continuidade, o empreendimento ganhe essa força. A gente está falando do mercado de turismo, né? Em muitos episódios também a gente falou sobre isso, quanto é a potência desse mercado, então, juntamente com o agro, né, dentro do país, então, que eu vi que a Sompo também tem essa vertente, essa vertical em relação ao agro. Então, a gente, de fato, tem que andar de mãos dadas, né? As coisas estão muito conectadas, de fato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o manual de gerenciamento de risco aplicado que vocês têm, né? Um material que ele tem algumas ferramentas práticas. A gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link para o pessoal acessar, mas eu queria que vocês falassem também sobre isso. É uma ferramenta prática, o que vocês trazem dentro dela? Dá um spoiler aí para o pessoal. Legal. Posso começar, Alfredo? Não, você vai acabar, eu vou só começar. Eu tive um professor que sempre falava uma frase que sempre me tocou. Ele fala que a vida do distraído é cheia de surpresas, né? E, às vezes, é ser distraído a gente não analisar, ou não ler, ou não buscar informação para saber que a surpresa acontece. Então, acho que o manual é um pouco disso, né? E aí o Jair vai contar todo ele, mas é isso, quer dizer, o pior dos mundos é a gente ter uma ocorrência que a gente nunca imaginou que podia acontecer. Quer dizer, isso foi uma distração, porque, né, informação existe. Então, acho que eu entraria com isso. Quer dizer, o manual serve para evitar que a gente seja distraído. Complementando, e legal esse ponto que você colocou, é a maneira que eu gostei dessa frase. Gostei. Tem um ponto muito importante aqui, que primeiro é a expertise de assunto em riscos corporativos, em grandes riscos. Acho que esse é um ponto fundamental que nos levou a buscar essa parceria. E partiu da gente, né? Conversei com o Alfredo há mais de um ano, e a gente olhando todo o processo que a Sompo tem de análise de risco, análise prévia de risco. A Sompo, ela muitas vezes desloca profissionais até o local do risco para entender, quando ela percebe a complexidade do risco, ela leva para fazer uma vistoria prévia para poder trazer aquilo que o Alfredo colocou. Será que vai ter sprinkler? Será que tem algumas características que podem reduzir o risco? Quer dizer, a distância entre os sensores, a caldeira está bem dimensionada para o porte do empreendimento. Então, todos esses fatores de análise prévia, a Sompo ela faz com uma expertise muito grande. E aí veio o meu convite para o Alfredo para a gente construir em parceria esse manual de gestão do risco, e que tem sido muito interessante de um retorno para aqueles empreendimentos que nós encaminhamos esse manual muito interessante. Ele vai do básico, ele vai de pequenas precauções, como o Alfredo bem colocou, quer dizer, como que o ambiente pode ser preparado para evitar riscos. Aqui, sabe aquele exemplo básico? A piscina tem a área molhada, choveu, coloca-se a plaquinha de área molhada, cuidado. Isso pode evitar um dano ao hóspede, que pode gerar um processo de responsabilidade civil por danos causados. Além do dimensionamento correto, ou até a criação eventual de brigada contra incêndio, quer dizer, a criação de proteções prévias para reduzir o risco. Tem um ponto, né, Alfredo? Quando a gente consegue construir esses fatores que reduzem o risco, muitas vezes a própria precificação, o próprio custo do seguro de investimento da empresa acaba reduzindo, porque você tem precauções que facilitam a prevenção de acidentes ou de incidentes, né? Então, o manual passa muito por aí. Algumas coisas básicas, mas que o básico tem que ser dito também. Tem que ser levado para os funcionários que atuam na recepção, para os funcionários que atuam na manutenção, e passa, inclusive, por prevenções de acidentes dos próprios funcionários dentro desse próprio manual de gestão de risco, né? Para que a gente possa, internamente, também reduzir e mitigar riscos da própria estrutura do próprio empreendimento, né?
Perfeito. Tem um aspecto que eu acredito que o manual contribui muito, né? Que é com a mudança de cultura dos colaboradores da empresa. Isso tem um papel educacional muito grande, né? Pelo que você falou também, porque a gente mencionou no último episódio que a gente gravou, que eu gravei, agora essa foi ao ar, inclusive hoje, que esse vai na próxima semana, enfim, o pessoal já sabe das agendas, mas é porque não foi no último. Sobre a Disney, a primeira mantra deles, a primeira ordem é segurança em primeiro lugar, né? Tanto dos funcionários quanto dos clientes. Então, quanto isso não agregou a questão da cultura da empresa e o quanto esse material de vocês não tem essa possibilidade também, né? E aí é no geral, da segurança desse funcionário, da segurança dos hóspedes que estão ali, né? A gente falou de segurança até da parte da construção também. Então, eu queria que também vocês falassem um pouco sobre isso. Como que vocês enxergam esse papel educacional, não só do manual, mas que vocês fazem junto com esse cliente, né? Nessa parceria de mudança até cultural dessa empresa? Eu até começo, por acaso, hoje eu estava almoçando com uma pessoa que era de RH, tal, ela contava uma história que há 20 anos atrás, ela era da área de treinamento e tal, e estava numa grande construtora e estava acontecendo muita fatalidade, muito, né, acidentes que levavam a óbito de funcionários, e o grande projeto dela foi como é que fazia treinamentos, como é que reduzia isso, foi um grande projeto. Estamos falando de 20 anos atrás, eu lembro, vocês são mais jovens que eu, mas eu lembro que você entrava em obras, e estamos há 50 dias sem um acidente fatal, quer dizer, eu estou dizendo, há 50 dias morreu uma pessoa aqui nessa obra, a gente fala. Então, acho que toda a questão de segurança não passa só, logicamente, o menor impacto é o impacto do dano patrimonial, né? A vida da pessoa não tem preço. Então, acho que esse, não vou chamar o efeito colateral, mas esse efeito de melhorar a gestão de risco, melhorar a conscientização de risco, evita muito. Então, eu vejo que os acidentes fatais em obra diminuiu muito nos últimos 20 anos. Isso vem um pouco, né, da gestão efetiva do risco. Então, eu concordo 100% contigo. Segurança em primeiro lugar e, logicamente, segurança para as pessoas, né? Acho que isso é o mais importante. Legal. E complementando, quando a gente olha toda essa estrutura educacional que é criada para dentro do empreendimento, obviamente, o time de funcionários passa isso para os hóspedes também. Essa credibilidade gera essa tranquilidade em saber o hóspede chega no local que ele vai passar lá a semana de férias, as 2 semanas de férias, e ele percebe, porque já está dentro do processo educacional dos funcionários, ele percebe o quanto que ele está seguro lá dentro. E aí, se você me pergunta, Nayara, esse é o complemento de todo esse ciclo do multipropriedade, né? Além dessa percepção de segurança que o hóspede tem em decorrência da educação corporativa e a educação de segurança mesmo dos funcionários, ele também pode contar com uma proteção mesmo, porque mesmo apesar de toda a proteção, de toda a precaução, pode existir algum tipo de incidente ou de acidente com o hóspede. E aí temos também essa solução que nós podemos oferecer ao hóspede no momento que ele está acordado. E uma diferença que nós achamos que é fundamental. Ele tem uma cobertura para ele e para todas as pessoas daquela unidade operacional, daquele quadro, tanto dentro da estrutura da multipropriedade como fora. Ele saiu para fazer um passeio, ele foi num outro parque fora do ambiente, ele também está coberto. Então, ele tem uma cobertura entre check-in e check-out, que acaba sendo bastante interessante e bastante completa. Não só para a vida, mas também para complementar, eventualmente, um plano de saúde, através de um reembolso de despesas médicas em caso de acidente. E finaliza com um ponto bastante interessante, Alfredo, que é uma assistência de telemedicina. De conveniente, nós sabemos que você sai da sua cidade, né?
Você vai para a Bahia, passar uma semana, muitas vezes você vai comer algum prato um pouco mais temperado, um pouco mais quente, pode ser que tenha alguma situação de inconveniente, e esse mal-estar, esse desconforto pode ser amenizado através de uma consulta por telemedicina. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu queria mencionar, em relação a, por exemplo, quando viaja, a gente costuma comprar um seguro viagem. Só que hoje em dia, e eu queria entender também como vocês enxergam isso, assim. Por exemplo, se eu vou viajar e o hotel onde eu estou tem essa opção de seguro, eu vou me sentir tranquila em relação a isso. Eu não contrataria um seguro viagem, por exemplo, porque às vezes o carro que você aluga já tem o seguro, a passagem aérea também já tem. Aí você fala, poxa, já tô bem aqui em toda a minha rota, acho que não é necessário. Como que vocês enxergam esses dois, que são produtos de seguro, mas que atendem, digamos assim, momentos diferentes? Vocês acreditam que um anula o outro ou não, nada a ver? Perfeito. Excelente ponto que você colocou. Fizemos uma pesquisa também antes da gente buscar essa solução, e, de fato, passa pela educação também no aspecto de seguro do brasileiro. Quando o brasileiro viaja para fora do Brasil, o seguro viagem parece que ele faz naturalmente. Ele faz naturalmente, porque ele acha que vai ser, muitas vezes, na imigração, vai ser cobrado por esse seguro viagem. E pesquisas que nós fizemos, as viagens domésticas não têm uma contratação de seguro viagem expressiva. E, além de tudo, claro, ele tem uma cobertura mais ampla, é o voo, a ida, a volta e mais a hospedagem, mas ele tem um custo também muito mais elevado em relação ao produto hóspede seguro. Então, sim, nós temos uma redução de tempo de cobertura, de algumas coberturas, mas nós nos deparamos com uma falta de cultura de compra do seguro viagem para turismo doméstico. Então, vocês enxergaram uma oportunidade também, interessante isso. Porque, de fato, internamente você pensa, o plano de saúde, se tem emergência ou vai para o SUS, se precisar de alguma coisa, a gente imagina isso, né? Algum cenário de doença, não imagina, às vezes, outras possibilidades. Entendi. Então, vocês fizeram essa análise de oportunidade. Muito bacana, de fato, porque pode parecer que são meio concorrentes, né? E são momentos diferentes. Entendi. Pessoal, em relação a... Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, a gente conseguiu, acho que, explicar para a audiência tudo que vocês conseguem oferecer para o mercado. Se tivesse ficado mais algum ponto que vocês queiram destacar, sintam-se à vontade também, porque, como eu falei, eu acho que a gente tá pouco acostumado, né, como vocês também falaram, a pensar nisso primeiro, né, na previsibilidade das coisas, se antecipar, analisar o que pode acontecer, porque a gente passou, principalmente depois da pandemia. Acho que agora tem isso também, hoje as pessoas ainda pensam um pouco mais, né? Vocês concordam? Eu gostaria que sim, mas a gente não viu, como o Jaime falou, um aumento tão grande, né, da consciência de seguro, mesmo após a pandemia, que foi um evento, né, extremamente traumático para todo mundo. Mas eu brinco que o brasileiro é sempre otimista, então diz, a última pandemia aconteceu há 100 anos atrás, então acho que vai demorar mais 100 anos, então acho que eu não preciso me preocupar. Então, né, a gente nunca sabe o que vai vir pela frente, mas a consciência de seguro não aumentou tanto. Eu acho que a gente precisa continuar com essa função de educação, né, explicando que cobre um, que cobre outro. Eu sei que às vezes a indústria também é um pouco complexa na forma de vender. A sua dúvida, mas por que eu vou contratar um seguro se eu já tenho seguro viagem, se eu já tenho seguro saúde, se eu já tenho o plano do SUS e tal? A gente tem que explicar bem, né, o que não está coberto em e ajudar nessa contratação de gaps aí de cobertura, mas eu diria que, infelizmente, a consciência de seguro é dia a dia, é isso que a gente está fazendo, está explicando, falando, né? Eu brinco, outro dia eu estava no painel com o CEO do kart no Brasil. Falei, a sua vida deve ser muito mais fácil que a minha, porque você falar, né, de uma moto, que é um sonho de consumo de todo mundo, que tem a MotoGP, deve ser muito mais fácil vender o seu produto do que o meu. Mas a gente tem que ficar com essa catequese aí para
que as pessoas, como eu falei, né, depois de uma surpresa, né, que ela não se distraia e não ter contratado alguma coisa, que essa surpresa pode ser minimizada, pelo menos do ponto de vista financeiro, aí, na continuidade da vida. E é bem isso. Acho que essa percepção de risco, em especial do brasileiro, né, que é o nosso dia a dia, ela tem que ser tratada todos os dias, incansavelmente, e a gente tem que sempre levar essa informação. Então, até lembrei de uma situação agora, em relação a esse produto hóspede seguro. Era um hotel no interior de São Paulo, foi mãe e filho com 3, 4 aninhos, se hospedaram no final de semana, e ela, do check-in, foi comunicado que ela tinha o produto e tal, não deu muita atenção, porque culturalmente nós não temos essa preocupação, mas por alguma razão o filhinho passou mal à noite, deu febre, depois percebeu que era uma coisa normal, mas ela acionou a telemedicina. E correu o atendimento pela assistência, pela telemedicina, foi devidamente orientada ao que fazer, e a nós, nesse caso, nós posteriormente fizemos um contato com ela, a minha equipe fez um contato com ela, para ver se tinha o produto, e ela ficou extremamente satisfeita. Então, bem nessa linha que o Alfredo falou, nós precisamos sempre criando essa percepção de risco para o consumidor, porque senão ele pode criar a percepção de risco depois que acontecer alguma coisa, né? E essa ideia, muitas vezes, de trazer soluções nessa linha para essa estrutura de propriedade. É desesperador também você passar um perrengue em viagem, fora de casa, né, com saúde, com filho. Já aconteceu comigo também, de ter viajado e aí alguém, né, do grupo passar mal, dar febre alta, enfim. Gente, é horrível, que você não tá, e no caso eu nem estava no país, então é muito difícil você passar por isso mesmo, né? Então, a gente entrando até um pouquinho, agora aproveitar que o Jaime já falou, a gente sempre pede para o convidado contar uma história. O Jaime contou uma história do que viveu, mas, por favor, se tiver mais, conte outras. Então, a gente sempre pede, eu queria que vocês pensassem, assim, contassem para a gente algum caso emblemático, né, onde o seguro mudou esse destino, né, dentro do empreendimento. Pode ser, obviamente, de um case que vocês viram ou de alguma situação que vocês passaram mesmo. Se o Jaime quiser começar, mas senão... Por favor, Pedro, pode começar. Quando a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente tem muita história para contar, né? A vantagem de ser velho é essa que a gente tem hoje, a gente vai ficar aqui até uma meia-noite, mais umas 7 horas discutindo. Mas não, eu conto, né, até a gente falou nessa questão de reputação, e não tem tanto a ver com os seguros que a gente está falando, mas tem a ver com o caso que a gente viu aí há pouco tempo aí do Morro do Alemão, a invasão do Morro do Alemão e tal, né, e muitos carros foram incendiados. A gente é líder de seguro transporte e a gente viu que roubaram os carros em cegonha, que não é natural, e depois descobrimos que os carros estão lá no Morro do Alemão, estamos falando de carro de altíssimo valor, importado, marca super, né, de sonho de muito brasileiro. Quer dizer, tudo bem, é impossível você recuperar o carro lá, porque a gente sabe que, né, mas que tudo aquilo aconteceu, o tráfico continua dominando ali, ninguém tem coragem de entrar lá. Mas o que me ocorria era nessa questão de reputação, dizendo, imagine uma segunda ocorrência lá, que a polícia entra, chega e diz, olha, o chefe do morro estava com essa marca de carro. Qual pode ser o dano reputacional, né, a marca de ser associada ao carro do chefe do tráfico, que, né, foi roubado, né, de um transporte? Então, é um pouco disso, né? Eu acho que só para espelhar, não só quando, né, que a ocorrência é ruim, não só pela perda financeira, mas principalmente por marca, reputação. Então, deixaria essa mensagem. Eu acho que estou falando aí, caso de 3 semanas atrás que os carros foram roubados, acho que pararam de roubar porque já conseguiram repor o estoque lá dos carros dos chefes do tráfego lá. Carros bons. Recuperou. Gente, é um absurdo, né?
Nossa, é muito complicado. E você falou sobre essa questão da marca, da reputação. Eu tive eu sou advogada de formação, então eu fiz consultoria para proteção de dados, né, uma época, que é algo também, assim, que as empresas precisavam se adequar. Acho que a gente viveu um pouco essa parte, assim, Alfredo, quando você fala, poxa, o seu trabalho de vender, realmente a gente não vende um sonho, a gente vende uma situação que pode acontecer, conscientização de compliance, de governança, tem que ser muito, muito ampla. E um dos riscos que a gente mais batia na tecla, de fato, que eu mais falava, era em relação à marca. Porque é falta de segurança, né? E tudo bem, no meu caso, estava falando de dados que, enfim, né, são partes importantes da gente, mas, ok, isso ainda releva um pouco. Agora, né, no caso de vocês, que é vida, é um bem caro, é uma situação complicada. É sempre muito complicado. Então, o risco reputacional e de marca, de fato, ele faz muito sentido quando a gente fala que afeta, porque afeta. Quando você tem um mercado consumidor, como você falou, né, Alfredo, de uma marca de um carro, onde aquele público é extremamente fiel àquilo, consome aquela marca, se sente parte de uma comunidade e acontece uma situação dessa, você, poxa, a marca nem tem culpa, né, porque foi roubado, mas é sempre muito complicado mesmo reverter isso, né? Então, as seguradoras ajudam, de fato, nesse aspecto. E você, Jaime, tem outra história para contar para nós? Eu tenho uma história que eu não sei se o Alfredo vai lembrar. Não faz tanto tempo, Alfredo. 30 anos atrás. Nós trabalhamos juntos numa outra seguradora, numa outra oportunidade. O Alfredo era o CEO da seguradora, e eu era um dos diretores lá, e estava, na época, responsável por um projeto de revisão de um produto tecnicamente chamado prestamista, que é o Co-Owner Protection, que nós trouxemos, da minha experiência, essa ideia para trazer uma solução para o multipropriedade. E foi uma revisão global, era uma seguradora global, então esse produto foi revisto em alguns países, o Brasil foi um deles. E me chamou muito a atenção, porque o seguro tem a questão de responsabilidade social. Isso é fato. E o produto já existia, só que ele pagava pouca indenização. Por mais que nós não queremos, obviamente, pagar porque ocorreu algum problema com o segurado, mas é uma responsabilidade social e é o principal fator aí da existência do seguro, é você indenizar. Eu lembro que esse produto, Alfredo, ele indenizava um percentual baixíssimo, muito abaixo do que foi construído ou planejado na época, né? Aí nós tínhamos duas alternativas, né? Quer dizer, o produto ou ele é caro demais, ou ele cobre muito pouco. E nós trabalhamos exatamente nesses dois pontos, de melhorar a experiência do cliente, trazendo soluções, não só para aquele momento difícil, mas algo como uma telemedicina, quer dizer, situações complementares que auxiliam o segurado e que gerem tranquilidade, e da nossa parte, que nós, como seguradores, na época, funcionários de segurador, nós conseguíssemos trazer um resultado dentro do que a sociedade espera em termos de indenização, em termos de coberturas adequadas. E mais um ponto que eu lembro até hoje, na época não existia aceite digital, nada, a confirmação do seguro era feita por uma confirmação por um time de call center, né? E aí, na minha responsabilidade pelo produto, dentro da responsabilidade, me reuni com o jurídico, com operações, e criamos um selo de confirmação, Alfredo, não sei se você lembra, mas que durava 6 minutos. Ou seja, 6 minutos o cliente tinha tempo suficiente para dizer, não quero, está muito alto, desligava o telefone. O Alfredo chegou na minha mesa e falou assim, você tem 2 semanas para transformar em menos de 1 minuto, com a validade de jurídico, com a validade de compliance e validade global. Então, isso demonstra toda a preocupação da estrutura, mas principalmente do Alfredo em dizer, vamos fazer o ideal para o cliente, ou seja, trazer soluções que efetivamente sejam aderentes à necessidade do cliente, mas também com uma facilidade
dificuldade na contratação que não impeça ele, que não canse ele no momento da contratação, né, Alfredo? 100%. Você viu que o Jaime conseguiu me chamar de velho e de chefe tirano em toda essa história. Mas é um pouco disso. A gente tinha essa questão. Eu não posso ficar 6 minutos explicando para o cliente, porque em 30 segundos ele já se desmotivou e vai colocar o telefone de lado e vai esperar. Então, vamos falar que efetivamente precisa, de forma concisa, e que prenda a atenção dele nesse período, até para que, quando acontecer alguma coisa, ele saiba a cobertura que tem. Então, acho que foi um pouco disso, mas ele já falou que não existia nem e-mail digital, então isso faz bastante tempo mesmo. Não, mas faz sentido mesmo. Tem que ser. Você só ajustou o discurso, né, Alfredo, também, de fato. Tá? Ficar no telefone. Imagina, hoje em dia isso jamais daria certo, apesar que a gente tem outras formas de validação, né? Mas hoje, para tirar a foto, quando aquilo às vezes já dá uma falta de paciência, né? Imagina você ficar no telefone. Esses processos têm que ser ajustados mesmo, conforme a gente vai evoluindo. Muito interessante as histórias de vocês, assim, porque eu mesmo, como eu falei, também tive essa história viajando. No meu caso foi viagem, mas já N outras, tem da vida, de carro, de contratos, de financiamentos que precisou ser acionado. Faz muita diferença. É uma coisa que você fala assim, nossa, ainda bem que estava lá e agora eu tenho. Porque é um alívio, porque quando vem o prejuízo é alto, às vezes você não está preparado mesmo, é uma coisa que te tira o sono. Então, imagina numa escala maior, né? Como vocês falaram, de obras e operação, enfim. Então, para nós da multipropriedade, isso faz total diferença mesmo. E aí, gente, assim, já indo para o nosso final do nosso papo, que sempre passa muito rápido, né? Eu até falei isso para o Jaime no começo, passa muito rápido. Eu queria que vocês fizessem uma indicação de livro também. A gente começou com isso no último episódio. Acho que é interessante todo mundo indicar. A gente sempre tem falado sobre educação, né? Leitura, como isso tem um poder transformador de mentalidade das pessoas. E eu queria que vocês indicassem para a nossa audiência alguma leitura que vocês considerem importante. Pode ser do tema, né, do que a gente falou aqui, ou não. E aí, o que vocês me indicam aí de leitura para a gente já, inclusive, começar 2026 com essa lista atualizada? Eu indico o Manual de Gerenciamento de Risco criado pela Som. Perfeito. Vale, fechou. À disposição para que apoie sempre toda essa estrutura aí de hospitalidade. Perfeito, Jaime. Ele vai estar aqui a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo também. Eu acho que vai ser uma leitura muito válida, com certeza. Como eu falei, muda a mentalidade das pessoas de ver, enxergar o mundo, né? Acho que esse ano a gente passou por muitas situações que as pessoas viram, né? Teve aquela moça naquela viagem que ela caiu, enfim, foram situações que, se tivessem esse tipo de apoio, de suporte, de repente poderia ter sido evitado muitas coisas, né? Muitas viagens que a gente viu aí enfim, que deram errado de alguma forma, e isso acontece mesmo, infelizmente. Então, eu acho que esse tema é extremamente importante, e o manual vai fazer sucesso. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a falar, opa, peraí, deixa eu tentar me antecipar, porque pode acontecer, e eu quero parceiros bons junto comigo, né? Bom, gente, eu quero aqui finalizar nosso episódio hoje, não só agradecendo vocês, mas agradecendo também os nossos patrocinadores mais uma vez. Além da Livá, da Uni, que está aqui com a gente também, temos o Cicobi, Unicentro BR, que está aqui também com a gente nesses episódios, a gente vai trazer eles agora no próximo episódio, falar sobre educação financeira, mas está sempre nos apoiando aqui no ecossistema de multipropriedade, nesse mercado que requer tanta atenção, né, tanto investimento, tanta gente boa junto. Então, quero agradecer o pessoal do Cicobi. E o Colégio C3 também, que está aqui nos apoiando com infraestrutura desde o comecinho, acreditou no eSolution Cash, super parceiro, pessoal muito bacana mesmo, que a gente faz questão de mencionar aqui. E Jaime, Alfredo, agradecer o papo. Vocês me ensinaram muito, aprendi com óbvio, um pouquinho, né? Porque vocês têm uma experiência vasta, vocês tinham que fazer um curso aqui com a gente, mas consegui aprender com vocês em relação a esse assunto, que de fato é complexo, mas faz todo sentido para o mercado que a gente está e para essa mentalidade, como a gente falou aqui. Então, agradecer muito a parceria de vocês, dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente, Alfredo, Lali, Jaime. E é isso, pessoal. Obrigada mesmo.
vocês quiserem fazer alguma consideração final, está à disposição. Só agradecer o convite e dizer que a Sompro está à disposição aí para a gente discutir riscos e procurar soluções. Maravilha. Eu quero agradecer ao Alfredo por estar com a gente nessa empreitada. A Sompro, consequentemente, está sempre junto com a gente também. E, Nayara, agradecemos novamente a iniciativa. Parabenizamos a eSolution pela iniciativa e agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, passando um pouquinho desse mercado maravilhoso que é o mercado de seguro. Sim, igualmente. Prazer conhecer vocês. A gente vai junto aí nos próximos episódios, com certeza. E, pessoal, eu quero agradecer também a nossa audiência. Dizer que a gente sempre espera os comentários de vocês, de sugestão para trazer outros convidados também que vocês queiram que a gente converse. Pedir para que vocês curtam, compartilhem com os amigos, enfim, nos ajudem aí com sugestões de convidados e agradecer mais uma vez sempre a participação de todo mundo e dizer que até a próxima. Tchau, tchau.